Ok, vamos lá. Para a gente entender o que acontece hoje no Rio de Janeiro, a gente precisa mergulhar na história de como uma gangue de prisão acabou se transformando em um dos maiores e mais poderosos impérios do crime no Brasil. 121. Guarda bem esse número. Essa foi a quantidade de pessoas mortas em uma única operação da polícia no Rio de Janeiro. Isso aconteceu agora, no final de outubro. E o que aconteceu foi que a cidade literalmente parou. Essa operação, que foi batizada de Operação Contenção, jogou a cidade no caos. Sabe como é? Lojas fechando, transporte público sem circular e o confronto saindo da favela e chegando direto no asfalto. E fica a pergunta, né? Quem era o alvo de tudo isso? Bom, era a organização criminosa mais antiga e hoje dominante do Estado, o Comando Vermelho. Mas para a gente conseguir entender essa violência toda de hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo. E não é voltar pouco não, a gente vai lá para a origem de tudo, para o momento exato em que esse grupo foi criado. É uma história de quase 50 anos. E ela começa, olha só que curioso, num lugar bem inesperado, em plena ditadura militar aqui no Brasil. Nascido numa prisão. É isso mesmo. Tudo começou ali, dentro do presídio Cândido Mendes, lá na Ilha Grande. Para quem não conhece, fica a mais de 100 quilômetros da cidade do Rio. Pensa na cena. De um lado estavam os criminosos comuns, a maioria assaltante de banco. Gente com pouca instrução, que nem sabia dos próprios direitos. Do outro, os presos políticos, ativistas, gente de classe média, com estudo, que estava ali por resistir à ditadura. E esses dois grupos completamente diferentes foram obrigados a conviver. E dessa mistura saiu algo novo e muito poderoso. O que aconteceu foi que os presos políticos que tinham mais conhecimento começaram a ensinar os outros presos a se organizarem, a exigirem melhores condições. E foi daí que nasceu o primeiro nome do grupo, Falange Vermelha. Bom, o grupo estava formado. Mas aí uma grande mudança política em 1979 iria alterar a missão deles para sempre. Veio a Lei da Anistia, que libertou os presos políticos, só que os criminosos comuns foram deixados para trás. Sem seus mentores, digamos assim, os que ficaram se reorganizaram e a partir de 1980 começaram a planejar fugas em massa. E aqui que tá o pulo do gato. Toda aquela organização que aprenderam na prisão, eles usaram aqui fora, mas não mais só para assaltar banco. Eles investiram o dinheiro no negócio muito, mas muito mais lucrativo. O tráfico de cocaína, já que o Brasil estava virando uma rota-chave para a droga que ia para a Europa. Essa mudança de foco não só deu muito dinheiro para o grupo, como também armou eles até os dentes. E aí, o palco estava montado para uma expansão gigantesca, muito além das fronteiras do Rio de Janeiro. E a grande sacada para esse crescimento foi o que a gente pode chamar de um modelo de franquia. Não tinha um chefão único. Em vez disso, chefes do crime de outros estados se aliavam ao CV, recebiam a marca, a ideologia, o acesso às redes e os lucros eram divididos. Era mais uma ideia do que uma hierarquia. E para ter uma ideia de como isso deu certo, basta olhar os números. É impressionante. Antes de 2019, o Comando Vermelho estava em 10 estados. Hoje, está presente em 25. Em pouquíssimos anos, a presença deles no país mais do que dobrou. E hoje em dia, o negócio vai muito além da droga. Estamos falando de uma verdadeira empresa do crime, super diversificada. Eles controlam rotas na Amazônia, estão metidos com garimpo ilegal, comércio de combustível, cigarro, são mercados que movimentam bilhões. E não para por aí. Eles também ficaram extremamente sofisticados. Estão usando tecnologia de ponta, como impressoras 3D industriais para fabricar as próprias armas. E pasmem, até drones armados eles estão usando para lançar explosivos contra a polícia. Bom, e todo esse poder, essa expansão, essa tecnologia, tudo isso nos leva de volta exatamente para o ponto onde a gente começou essa conversa. O ciclo de violência, a guerra que parece não ter fim nas ruas do Rio. Olha só esse dado do mapa dos grupos armados. A chance de ter um confronto armado é quase 4 vezes maior num território controlado por traficantes como o CV do que num controlado por milícias. É um número que mostra o tamanho do problema. E aí vem o mais curioso, ou talvez trágico de tudo. Mesmo com todas essas mega operações, com essa política de segurança de confronto, o resultado é o oposto do que se imagina. O território do Comando Vermelho no Rio não diminuiu. Pelo contrário, aumentou mais de 8% só de 2022 para 2023. O que os especialistas dizem
e a pesquisadora Terine Husek resume bem, é que o Estado simplesmente não consegue mais retomar essas áreas que foram dominadas há décadas. Uma vez que o controle é perdido, é muito, muito raro o governo conseguir reaver aquele espaço. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se a política da força, do confronto direto, não está funcionando, aliás, parece que está até piorando a situação, então o que vai funcionar? Qual é a saída? Fica aí a questão sobre o futuro dessa guerra, que parece não ter vencedores e que mantém a cidade presa nesse ciclo de violência.